Olá, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo aí de Provérbios, né? Provérbios 19, hoje dia 19 de maio de 2023. Estou seguindo o mês, né? O mês de maio, porque esse mês tem 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos. Então, para que fique mais fácil aí, né, a contagem, para que ninguém se perca, estou fazendo um capítulo por dia. E vamos hoje, né, a mais um estudo, a busca por conhecimento, né, por sabedoria, né? E Provérbios 19, a sabedoria instrui sobre o caráter, né? Então, vamos ver quais os códigos, né, que conseguimos decifrar aí com essa leitura, né? E peço também que além desse estudo, de acompanhar, né, essa leitura e esse estudo aí, você também releia, porque cada vez que você lê, você consegue pegar novos códigos, né, novas interpretações, é, você consegue extrair, né, do que está escrito há mais de 3.000 anos. Né? Provérbios foi escrito por Salomão, né, pelo rei Salomão, há mais de 3.000 anos. O rei Salomão foi o homem mais sábio e próspero que já existiu na Terra. Né? Então ele deixou esses escritos para que a gente possa também, né, tentar daí, né, identificar as sabedorias e trazer daí para o nosso dia a dia, para a nossa vida, os códigos divinos que estão escritos aí em Salomão. Salomão, né, em Provérbios 19, de 1 a 3, ele fala sobre tolice. Né? Então, inicia-se assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Né? Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estúcia do homem perverterá o seu caminho, e o coração se irará contra o Senhor. Né? Aqui a tolice é exposta, né, em um mundo aí onde muitas pessoas são tolas a ponto de acreditarem que o dinheiro trará felicidade. Né? Salomão nos ensina aí que é melhor comer um prato de hortaliças, né, como já citado, com a alma em paz, né, do que viver em fartura e ser perturbado. Então, né, os tolos nunca aprendem, vivem correndo atrás aí do vento. Né? E quando chega a ruína, é contra Deus que eles se indignam, ao invés de aprenderem a lição. Né? Dando sequência, o Provérbios 19, de 4 a 7, traz um pouco mais sobre relacionamentos. Né? As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após, corre após eles com palavras que não servem de nada. Né? Corre atrás deles aí, né? Mas não adianta. Então, esses versículos, né, eles tratam aí dos relacionamentos quebrados, né, com um amigo, que troca seu amigo aí, pobre, em favor do rico. Né? A testemunha falsa, como já citou, né, vende, né, a sua palavra. O resultado da vida, né, de pessoas que agem sempre com interesses em si mesma, né, é a morte delas. Então, assim, temos que ter, né, esse cuidado de, de ver, né, de perceber quem são as pessoas que estão nos rodeando, né? Se eles têm um interesse, qual é o interesse que tem por trás, né, de buscar essa amizade. Pessoas que olham, né, para os outros aí com interesse nunca desfrutarão da alegria
de uma amizade verdadeira, né? Porque ele está tentando aí sempre usar, né, o que o outro tem e não o que ele tem. Então, assim, ele sempre está com a visão nas coisas do outro e não no dele. Então, ele não consegue viver a vida dele, não consegue ter a alegria, a felicidade dele estar bem conquistando as coisas dele, né? Ele sempre está olhando ao outro e ele não consegue ter essa paz, né, de espírito. Provérbios 19:8, né, ele traz aí descanso para a alma, né? Fala um pouco mais aí do descanso para a alma, né? O que adquire entendimento ama a sua alma. Olha o código, né? Em Provérbios 19:8. O que cultiva a inteligência achará o bem. Quem adquire entendimento ama a sua alma. E quem cultiva a inteligência achará o bem. Então, assim, o entendimento, né, da realidade que nos cerca, né, não é o que possuímos naturalmente. É preciso investir tempo e energia para adquiri-lo, né? Então, assim, você precisa fazer um movimento, né? Você tem que buscar. Você não pode só ficar esperando que caia do céu, né? Você tem que ir atrás e da sabedoria, do entendimento, né? Para que você possa ter uma bagagem, né? Você está, daí faz uma pergunta, né? Você está amando a sua alma, né? Você está buscando adquirir entendimento? Né? Ou somente está gastando o seu tempo aqui na Terra? Né? Porque nosso tempo é curto aqui na Terra. Né? Inclusive eu falo que o bem mais precioso que você tem, que nós, seres viventes, temos, né, é o nosso tempo. Então, assim, a cada dia que passa é um dia a menos, né? São horas a menos, são 24 horas a menos. Então, veja, a gente já nasce com prazo de validade, você já nasce com uma carga horária pré-estabelecida, né? Que dizem estudiosos que ela equivale a uns 120 anos, né? Uns 120 anos. Então, assim, são as pessoas que morreram mais velhas, né? Vamos citar no Brasil, em torno de 120 anos, 118, 115, né? A minha avó faleceu com 102 anos. Então veja, a gente nasce com prazo de validade. Então você tem aí, né? Cada dia que passa, menos horas. Então o ativo mais valioso na sua vida é o tempo. Então, né? Se você está gastando ele bem, se você está gastando ele de uma maneira a qual realmente te traz, né? Né, que nem diz o texto, né, se você ama a sua alma, né, se você está buscando entendimento, adquirir entendimento, você está amando a sua alma, né? Então assim você está tornando-se mais sábio. Então não perca tempo, né? Não perca tempo com coisas que não te trazem benefício, né? Não fique. E hoje temos o mal, né? O mal do século, que é a tecnologia, né? O smartphone, o celular. Então assim você perde muito tempo, na verdade, olhando a vida dos outros. Então isso é algo para a gente pensar e rever. Né? Vamos fazer a gestão do tempo com mais prudência, né? Com mais entendimento, aí, buscando, né, uma inteligência para que você tenha realmente, faça valer a pena os momentos vividos aqui na Terra. Né? 19:9, né? Falsa testemunha. Então ele fala assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então, tanto a falsa testemunha quanto o mentiroso, né, terá o seu preço, pagará, né, por um preço. A falsa testemunha, né, é sempre um mentiroso. Ele sempre, né, sempre que alguém fala com verdade, né, sempre que alguém falta com verdade, com a verdade, né, ele está aí mentindo, né, é uma pessoa que tem aí uma dissimulação, né, em mentir, né, em contar histórias que não são verídicas ou, enfim, inventar histórias para tirar proveito, né. Mesmo que a falsa testemunha, né,
saia ilesa do juízo humano, ela não será inocentada aí do juízo divino. Provérbios 19:10 fala sobre promoção. Né? Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. O servo dominar sobre os príncipes. Promover o indivíduo, né, insensato é um grande perigo, né? Pois ao receber este poder em suas mãos, ele usará aí de força, né, de forma aí, a promover o mal e não o bem. Né? Então, é complicado. Então, temos visto isso muito na política, infelizmente. Né? A população promovendo, elegendo pessoas que não querem o bem da população. Isso é triste. A nossa política, infelizmente, está bem desgastada. Né? Já as pessoas, né, sensatas usarão o poder aí para o bem, né, coletivo. E os tolos aí somente o empregarão em benefício próprio. Né? Isso a gente tem visto também, né? Usar o poder em benefício próprio. Eu acho que é um costume aí que tem, infelizmente, tornado-se mais visível, né, aos olhos. Provérbios 19, do 11 ao 12, ele fala sobre caráter. Né? Então, assim, inicia-se. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Então, né, os homens demonstram aí o caráter de Deus quando mostram paciência, quando conseguem, né, ignorar as ofensas dos outros. Né, porque eu gosto do Pablo Marçal, né, ele é um autor aí, e ele fala bastante sobre a Bíblia, né, e ele fala bastante isso também, que ele aprendeu, né, ele conseguiu ressignificar, dar um novo significado às ofensas que chegam até ele. Né, porque somos a imagem e semelhança do Criador. Né? Se ele nos fez a sua imagem e semelhança, então se alguém está querendo nos atingir, automaticamente está tentando atingir ao Senhor. Né? Então, até ele cita, né? Ele coloca nas lives dele, ele sempre fala isso, que quando alguém quer atingir ele, ele olha para cima e fala: Senhor, é com o Senhor isso daí, não é comigo. Né? Eu sou sua imagem e semelhança, então assim, o Senhor acerte com ela, né? Acerte com ela porque não é comigo isso aqui. Então assim, e com isso, com esse pensamento, com essa técnica que ele utiliza-se, né, ele consegue colocar um escudo nas emoções dele, que toda e qualquer ação que façam para, né, tirar ele da sua razão, né, caluniando, enfim, né, desferindo ofensas contra ele, ele consegue ter esse entendimento, né, e ele coloca nas mãos do Senhor, fala: Senhor, esse seu filho não está, né, de modo adequado se comportando perante o irmão. Então, o Senhor acerta as contas com ele, porque se ele está me ofendendo, ele está ofendendo ao Senhor que me criou. Então, interessante, eu gostei muito desse ponto de vista, dessa colocação dele, né, porque ele, vendo pelo lado, né, da mentalidade, ele conseguiu criar, né, um mecanismo de defesa ao qual ninguém abala, né, a estrutura psicológica dele. Então isso é muito interessante e muito valioso. Né? Então pense, você foi criado à imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Né? Então esse tipo, né, de situação, né, você sendo prudente, enobrece, né, o seu ser, o seu caráter. Aí, né? Um bom rei ou governante é lembrado pelas suas bondades. Então, seja bom, governe, né? E dentro da sua, né, do seu governo, busque fazer o bem. De 13 a 14, né, o 13 e o 14, ele fala sobre família feliz versus família infeliz.
O filho insensato é a desgraça para o pai, e gotejar contínuo as contendas da mulher. Né? A casa e os bens são herança dos pais, porém, do Senhor vem a esposa prudente. Né? Salomão constata aqui, né, uma família feliz e uma família infeliz. Um filho, né, insensato e um companheiro rixoso, né? São uma tragédia aí, né? Então já é uma casa onde o Senhor é o centro e os pais, né, demonstram prudência, será um lugar aí abençoado. Então, assim, quando você tem, né, uma casa que tem uma estrutura religiosa, né, uma estrutura ética, moral, que busca os princípios cristãos, com certeza é um lar, né, um lugar abençoado e repleto de alegria. Em Provérbios 19:15, ele fala aí referente ao preguiçoso, né? A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome, né? Então a preguiça é a origem da pobreza, né? É a origem também da improdutividade. Né? Pobreza significa improdutividade. Então, onde ela domina, né, existe muito sono e pouco trabalho. Os que dormem, né, enquanto deveriam trabalhar, que não guardam para os momentos difíceis caírem em pobreza, né, quando o inverno chega, então assim, né, não fazem no verão para ter o sustento do inverno. Como eu estava falando, né, um dos itens mais preciosos que temos é o tempo. E quem dorme, né, quem dorme mais, ele acaba perdendo tempo, né? Imagine se você levantar 2 horas mais cedo, se você tiver uma produtividade no seu dia 2 horas a mais. Eu coloquei um ritmo na minha vida, né? Eu pessoalmente coloquei um ritmo na minha vida de acordar 5 horas da manhã para buscar conhecimento. Então, sim, é um horário que está quieto, é um horário que eu já dormi, eu já descansei, né? Meu corpo está descansado, a minha mente ela também, né, consegue processar mais situações. Eu consigo ter uma interpretação melhor dos textos que eu leio, eu consigo desenvolver, escrever mais e claro, acordo às 5 horas da manhã sempre, né, lendo a palavra, escutando, né, enfim, escutando a voz de Deus, né, conversando com Ele, agradecendo pela noite e pedindo aí um dia excelente, né, que a gente possa ter. Então isso é bacana, né? Você aprenda a administrar o seu tempo, porque 2 horas a mais no seu dia faz uma diferença gigante. Né? Pense, seu dia tem 24 horas. Se você produz 2 horas a mais, você está produzindo praticamente 10% do seu dia a mais. Faça conta no mês, no ano, isso quanto dá de produtividade. Né? Então, prestar atenção, né? Porque a nossa mente ela faz de tudo para nos colocar em uma situação de economia de energia. Né? Então, assim, ela faz de tudo para que você não se mova, para que você não busque coisas novas, porque né, coisas novas, um movimento traz um desgaste maior, uma energia maior, um pensar, né, então sim, uma linha de raciocínio. Então isso tudo tem um gasto energético e ela faz de tudo para te manter, né, na zona de conforto e na linha de sobrevivência, só para sobreviver. Então pense nisso, né? Analise o seu dia, seus atos, suas ações, que você verá que ela tenta te colocar todo instante, toda hora na zona de conforto. Né? Obediência. De 16 a 19, fala-se sobre obediência. Né? O que guarda os mandamentos guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor presta o que se compadece do pobre. Né? Ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho quanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Olha o código de sabedoria aí, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. Né? Então,
Bom, vamos continuar, depois a gente comenta, né? O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu, né, o livrares, ainda terá de tornar a fazê-lo, né? O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrastes, ainda terá de tornar a fazê-lo. Exatamente. Os mandamentos de Deus, né, nos foram dados aí para serem fonte de vida, né? A obediência aos mandamentos é o elixir da vida, né? Ninguém é salvo por obedecer os mandamentos, mas pela fé em Jesus Cristo, né? Porém, quando cremos em Jesus, somos aí fortalecidos para seguir a lei, né? Sendo assim, esse trecho trata aí o impacto da palavra de Deus aí na vida do ser humano, né? Os princípios são desenvolvidos aí em 3 áreas, né? Tratar bem os pobres, disciplinar os filhos, os 3, né? Tratar bem os pobres, disciplinar os filhos, exatamente como está ali. Então, assim, o Senhor presta, né? Voltando um pouco no texto, o Senhor empresta o que, né? Empresta o que se compadece do pobre. Então, assim, tenha compaixão, né? Tenha compaixão pelo próximo. Busque sempre, né, estender a sua mão aos necessitados. 19 e 20, o caminho da sabedoria, né? Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Né? O ser humano tem os ouvidos atentos ao conselho e o coração aberto à instrução. E coloca os pés na estrada da sabedoria, né? Então, embora aí o conhecimento não seja sinônimo de sabedoria, né, por outro lado, não existe sabedoria sem o conhecimento. Então, assim, portanto, a sabedoria procede aí à instrução, né? E a instrução é a base da sabedoria. E quando fazemos o mover, né, que colocamos em prática, aí sim vem, né, o conhecimento aí, a experiência, a bagagem, né, a vivência ao qual temos. Provérbios 19 e 21, propósito, né? Olha o propósito. O propósito é algo interessante, né? E já inicio fazendo uma pergunta: qual é o seu propósito de vida? Então, assim, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Né? O ser humano costuma fazer aí muitos planos, né? Agitamos aí a nossa mente aí com inúmeras cogitações, porém não é a nossa vontade em permanecer, né? Que permanecerá, mas sim o plano de Deus, né? Tudo ele sabe, né? E tudo ele fará. Então é o plano dele. Né? O Pai conhece o nosso futuro eterno. Por isso, né? A melhor oração que podemos fazer é: Pai, seja feita a tua vontade. Né? Quando você faz, né, essa oração, você está colocando toda a sua fé, a sua vida, né, as suas emoções, o seu coração à vontade dele. Então, isso é muito forte. Né? Um coração generoso, está em 19 e 22, né? O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Né? Olha aí, olha o código sagrado aí, né, gente? O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, né? Então, o mentiroso, né, dessa passagem esconde aí o que tem para não socorrer o próximo, né? Já o pobre reparte o pouco que tem para né, para socorrer aí o aflito, né? O mais pobre que ele ainda, né? Então, a misericórdia aí, né, significa lançar o coração na misericórdia do outro. Você está sendo misericordioso? Né? Então, sim, é algo para pensarmos também. Como já disse, Provérbios é sabedoria pura, né? Ele mexe, ele pega no nosso pé, ele faz com que, né, possamos refletir um pouco mais nos nossos atos, nas nossas ações do dia a dia, né? 19 e 23, temor ao Senhor, né? O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e
e não os visitará mal nenhum. Vamos ler de volta. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum, né? Mal algum. Então o temor do Senhor aí tem duas vertentes, né? A primeira delas se refere ao medo que devemos ter de quem é o grande juízo do mundo, né? Então, assim, na segunda se refere à referência diante daquele que tem em suas mãos no nosso destino, né? O temor, né? Eu digo assim que você tem que ter esse temor com amor, né? É o amor que você tem por ele, é a fé que te direciona, que te dá, né, aí o entendimento. Em Provérbios 19:24 fala de preguiça, né? Novamente, né? O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Olha aí, né? O preguiçoso esconde sua mão e ele não tem disposição nem de, né, levar à sua boca. Mais uma vez Salomão fala aí da preguiça, né? E esse tema recorre aí no livro de Provérbios, né? Torna-se, nota-se, né, que todas as vezes em que a preguiça é citada, ela está diretamente ligada a algo negativo, né? Então, assim, preguiça é negativo. Aprender com os erros, tá? Em 19:25, açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso, né? Pega um de exemplo. E o outro será avisado, né? Fica avisado. Repreende ao entendimento e aprenderá conhecimento. Então, assim, uma pessoa prudente ao ver, né, o outro ser açoitado, ele toma como exemplo, né? E ele busca aí o caminho, né? Pelo caminho aí. Então, assim, o prudente tem humildade para aprender, né? Observar ou por qual caminho está andando e reconhecer quando está errado, né? De 26 a 27 de Provérbios 19 fala sobre filhos, né? O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe, né? O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Salomão apresenta aí, né, uma atividade pouco promissora aí do filho, né, que causa vergonha. Então, sim, elas, né, parecem estar associadas a uma tentativa de tomada de posse, né, das propriedades da família. Então, sim, a vergonha é a desonra que um filho causa aos seus pais, né? De 28 a 29, testemunha corrupta, né? O ímpio escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. A testemunha corrupta, ela interfere diretamente nas decisões, né, de um tribunal. Então, inverte os fatos, né, para inocentar os culpados e culpar os inocentes. Já viu esse filme em algum lugar? A testemunha aí, ela inverte, né, o ônus, aí, inverte a situação e acaba, né, claro, a testemunha é falsa, né? Tanto a testemunha falsa, né, que ela abre aí a sua boca só para escarnecer a justiça, como o perverso que sua boca arruinar o próximo, né? Então, sim, ela vai, ela consegue fazer com que o jogo vire de lado através, né? Ela arruina aí a busca. Então, é abominável, né? Para Deus isso. Porém, a punição dos maus é inevitável. Pois, ainda que escapem do juízo humano, né, jamais escaparão aí do juízo de Deus, né? Então, Deus é o juiz final, né? Ele é o supremo aí. E então ele é a pessoa a qual, né, é o ser a qual nós devemos realmente voltar a nossa alma, né, o nosso espírito, a nossa mente para ele, para que possamos viver na sabedoria divina, né? E Salomão
ao escrever isso, nos traz, né, nos relembra dos princípios divinos. Este foi Provérbio 19, né? Agradeço pela sua atenção, pela sua presença. Gostou? Compartilhe, né? Curta. Estou buscando conhecimento, não sou conhecedor do todo, estou buscando conhecimento, estudando, transbordando, repassando, né? O pouco que eu estudo, o pouco que eu busco, para que eu possa atingir mais pessoas, né? Então peço também, releia este capítulo, para que você tenha também novos entendimentos, novas sabedorias, para que você pegue novos códigos, né, aos quais Salomão nos deixou. Um grande abraço, que Deus os abençoe.